Boa tarde, gente. Tudo bem? Então, hoje eu vou fazer a live que eu tinha prometido pra vocês há 2 semanas atrás, quando eu fiz a semana do RN. Se você não tava por aqui ou você não viu esse conteúdo, lá no meu feed você vai achar bastante coisa que eu fiz nas últimas semanas sobre os primeiros meses do bebê. Eu coloquei lá pra vocês que eu sei que RN é só até 28 dias de forma técnica, mas quando eu vou tratar de sono, eu coloco até o terceiro mês de vida, eu ainda trato como RN. Mesmo que o bebê seja muito diferente, logo de nascido até o terceiro mês, a arquitetura do sono ela é bastante parecida e ela vai ter uma maior maturidade depois do terceiro mês. Então tem bastante coisa que é muito igual de um bebezinho recém-nascido e de um bebê de 3 meses. Na primeira live que eu fiz na semana do RN, nessa live eu falei um pouquinho sobre os primeiros dias, como você conduzir, falei sobre a importância das mamadas, de você focar em fazer uma boa alimentação, de ensinar o seu bebê a mamar e de você aprender a amamentar, né? E você focar todos os seus esforços nisso, você se preocupar mais exclusivamente com a amamentação nos primeiros dias. E depois dessa amamentação estabelecida, que tem algumas coisas que você pode fazer. A distinção de dia e de noite, né? Mostrar para o seu bebê quando é que começa o dia, quando começa a noite. E a gente parou, assim, de conversar mais ou menos para um bebê até os 40 dias de nascido, tá? Então, fomos de dia 0 ao dia 40. Então, agora eu vou prosseguir mais ou menos falando do bebê a partir do primeiro mês de vida até o terceiro mês, tá bom? Eu gosto muito de falar sobre esse conteúdo, porque, assim, a gente evita uma série de problemas quando a gente faz a educação de sono. Eu chamo de educação de sono principalmente quando a gente faz isso desde o início, né? Quando o bebê ainda não tem nenhum hábito, quando o bebê ainda vem uma folha em branco e a gente, de forma intencional, faz algumas coisas para que esse bebê seja conduzido da melhor forma, para que a gente colha isso no futuro, né? Quando a gente pensa em bebê, a gente pensa em plantar uma sementinha, né? E a semente a gente planta e não vê na hora ela florescer. Mas a gente sabe que se a gente plantar e continuar regando, vai dar uma bela flor, né? Uma bela árvore com bons frutos. Então eu penso que a vida de um bebezinho é assim também. Mesmo ele muito pequenininho, a gente vai plantando algumas coisas, e ainda que a gente não vê um resultado de forma imediata, com o passar dos dias, se a gente continuar regando aqueles bons hábitos, aquela condução amorosa, brevemente a gente vai colher, né? Uma bela sombra e bons frutos. Então, por que pra mim é tão bacana falar mais em específico dessa faixa etária? Eu gosto muito de tratar os bebês maiores, mas normalmente os bebês grandes eles já têm, né, um problema estabelecido quanto ao sono. Eles já têm um hábito que a mãe não consegue mais manter, um hábito que atrapalha o sono, tem uma rotina desajustada e a gente precisa fazer uma análise bastante complexa e uma avaliação e uma orientação muito completa para que aquela mãe mude algumas coisas nesse bebê. Mas esse bebê já tem algumas coisas, vamos chamar de enraizadas, né? E para a gente voltar atrás, para a gente mudar esses costumes, costuma dar algum trabalho. Quando a gente fala de um bebezinho muito pequenininho, né? 1 mês, 2 meses de vida, embora você já possa ter feito algumas coisas aqui que não necessariamente estivessem corretas. Quando eu falo corretas, não é que existe um absoluto, mas coisas que você não está colhendo benefício daquilo, né? Nem você, nem seu filho. Ainda assim, ele é muito pequenininho, ele é muito novinho, ele ainda tem pouca percepção de ambiente, de espaço, as coisas ainda não estão enraizadas. Então é muito fácil você conduzir esse bebê, é muito mais facilitado essa mãe perceber, né, que pode fazer uma coisa boa para um bebê quanto menor ele é, né, na mais tenra idade. Quando eles são pequenininhos, para a gente fazer essa condução, é tudo de forma muito, muito gradual, vai mais sobre a percepção, a análise da mãe, é tudo muito mais tranquilo do que você lidar com uma criança um pouco maior, que já manifesta o seu desejo, né, que já chama o seu nome. Esse tipo de coisa acaba deixando o processo um pouco mais desgastante, embora ele não seja impossível, né? Eu mesmo fiz educação de sono do dia do Giovanni com 5 meses. E foi curto, né? Foi por um período curto que precisou ser feita, mas ela foi muito mais intensa do que quando eu fiz a do sono noturno com 2 meses. Foi tudo muito mais tranquilo aqui em casa. Então eu queria muito passar esse conteúdo que eu aprendi pra vocês,
E aqui eu vou falar tanto sobre coisas que eu vi durante a minha formação, né, do curso que eu fiz e de todas as outras coisas que eu venho estudando, mas também de algumas percepções que eu tive como mãe. Coisas que teriam facilitado a minha vida se eu tivesse feito e coisas que eu fiz que facilitaram, tá? Então vai ser um conteúdo técnico, mas também um conteúdo prático, tá bom? Como sempre, eu tô com um caderninho, gente. Eu preciso modernizar, né? Mas eu gosto de papel, assim. Esse negócio de muita tecnologia não é comigo. Então, eu disse que essa live seria sobre... nós íamos falar sobre as intercorrências no sono do bebê de 0 a 3 meses. E depois eu ia falar sobre como montar uma rotina para esse bebê. Oi, Blanda! Tudo bem? E por que eu quero falar sobre essas interferências no sono do bebê? Porque quando você vai, né, me ouvir falar sobre a questão técnica, o que você deve fazer, como deve ser feito, né, mais ou menos de quanto em quanto tempo você precisa se preocupar com tal coisa, esse tipo de coisa, quando a gente ouve, parece que a gente vai conseguir robotizar um bebezinho. Então, quando a gente ouve algo assim muito técnico, parece que a gente vai pegar um bebê assim de plástico e vai fazer assim, 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 e ele vai reagir assim, assim, assim. E não é assim que acontece, porque esse bebê, ele é um bebê humano. Antes de tudo, antes de mais nada, né? Ele tem uma alma, ele tem um desejo, ele tem uma vontade, ele tem uma emoção. E ela, ainda que muito pequenininho, já começa a ser mostrada. Vocês estão me ouvindo? Alguém me manda um joinha assim só pra saber, porque eu tô de fone, eu nunca sei se ele tá funcionando ou se eu tô falando aleatoriamente sozinha. Tem um delayzinho, se alguém puder me mandar um oi. Oi. Bom, eu vou continuar aqui, né? Ninguém mandou também que não tá ouvindo, então deve tá tudo bem. Eu estava então, falando sobre as interferências no sono do bebê. Então eu gosto de falar sobre essas interferências porque além dessa questão de que ele é um ser humano, né, e que ele vai ser dotado de desejos, de vontades e de necessidades também a ser atendida, eu penso sempre que esse bebê ele vai ter intercorrências da sua própria fisiologia, né? Ele é um ser humano que vai ter dor, que vai ter desconforto, que ele tá em uma fase muito inicial de amadurecimento, então o corpo dele tá recebendo... Obrigada, Rô. Obrigada pelo joinha. Então, ele tá recebendo ainda toda uma carga para amadurecer esse organismo dele, e tudo isso pode causar algum desconforto, pode causar não só o desconforto, mas é diferente para ele. Então, ainda que você faça tudo muito certinho com o seu bebê, desde o dia 0, esse bebê vai ter alguma complicação ali no meio do caminho. Ele vai ter o seu sono prejudicado em algum momento. Aqui eu fiz tudo muito redondinho com o Giovanni até perto de 5 semanas. Assim, as primeiras semanas dele foram muito redondinhas. Ritual noturno, banho, luz baixa, ruído branco. Ele sempre dormia no berço. Colocava ele para dormir direto no berço, colocava acordado, né, no berço, tanto soneca quanto sono noturno. A gente colhia muito benefício disso nas primeiras semanas. Mas na 5ª semana ele teve cólica. E assim, o que eu posso fazer diante disso? Eu posso acolhê-lo como mãe, eu posso medicar se o médico recomendar, eu posso ajudar numa posição, numa massagem, mas eu não tenho como não fazer com que ele tenha cólica, porque é uma coisa natural que acontece com uma grande parte dos bebês, tá? Então, eu acho que é importante nós como mães estarmos cientes que algumas coisas podem acontecer com esse bebê, tá bom? E assim, eu não gosto de usar isso pra amedrontar, pra deixar essa mãe preocupada, mas pra deixar essa mãe informada. Por quê? Isso aconteceu comigo, quando a gente tá, né, quando a gente tem uma maternidade intencional, quando a gente faz as coisas de forma pensada e as coisas meio que fogem ao nosso controle, isso é algo benéfico, eu falo por mim, porque pra gente conseguir ter essa percepção, né, de que realmente o controle não está nas nossas mãos, mas que a gente tá dando o nosso melhor. Quando esse controle foge das nossas mãos e acontece alguma coisa, a gente fica desesperada e não sabe o que é, e fica preocupada e fica se perguntando, né, onde que eu errei, o que aconteceu. Mas, assim, tem coisa que é só a vida acontecendo. Então, eu queria começar falando sobre isso com vocês, tá bom? Então, esse comecinho dessa live, gente, vai orando aí pro meu neném dormir bastante, porque hoje ele passou uma manhã bem agitada, vamos chamar assim. Hoje ele tava bem adolescente durante a manhã, me pedindo muito. Dormiu super bem, super tranquilo, mas, né, nunca se sabe. Eu quero muito fazer pelo menos uma meia horinha de live aqui com vocês. Então eu vou falar sobre os motivos que o bebê chora, tá? Eu fiz uma postagem sobre isso, que ela já estava programada para fazer
pós essa live na semana do RN, ela foi adiantada, mas vou falar sobre ela de uma forma mais explanada, tá? Então, vou começar pelo motivo de sono. Sim, os bebês choram de sono. Quanto menores eles são, mais comum isso é. Por quê? Porque a tolerância de um bebê muito pequeno de estar acordado é muito baixa. Então é muito fácil que ele se canse muito em um período muito curto, tá? Então assim, nossa, mas ele acabou de acordar, ele só trocou a fralda, mamou um pouquinho e já tá chorando. Será que isso é sono? Mas tão rápido assim? Tem uma grande possibilidade de ser sono, tá? Então, existe uma forma da gente evitar esse choro quando a gente tem uma observação atenta com esse bebê e a gente percebe os sinais antes que o choro chegue. Eu tenho uma postagem falando sobre isso, sobre você observar os sinais de sono do bebê, e isso é muito bacana. A gente consegue sim evitar esse choro de sono. Não todas as vezes, mas numa grande parte, se a gente tem esse olhar atento. Então, o bebê coçou o olhinho, puxou a orelhinha, já demonstrou algum sinal de irritação, procurou alguma coisa para sugar, né, que normalmente é uma coisa que acalma eles. E, principalmente, né, observar nesse primeiro período da janela de sono é o que guia o sono do bebê, né, a pressão homeostática. Você observa, né, já sabe que mais ou menos dentro daquele período esse bebê tem sono, então vá e leve-o para dormir. Você assim consegue evitar talvez esse choro, mas algumas vezes não, porque pode ser que aconteça de forma muito mais breve. Se o sono anterior for um sono curto ou um sono de não tanta qualidade, esse bebê pode chorar antes do que você estava esperando, tá? Ou mesmo até o momento em que você consiga fazer essa observação, até o momento em que você consiga fazer esse entendimento de quanto tempo meu bebê aguenta estar acordado, pode ser que ele dê algum chorinho. Mas o choro de sono, inicialmente, ele não é um choro dolorido, né? Ele é um chorinho, uma reclamação, é mais um resmungo. E aí, se esse bebê não for acolhido para o sono, aí sim ele pode virar um choro dolorido. O choro do bebê com sono, com muito sono, com estressado, ele é um choro que parece que o bebê tá com dor. E a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. O segundo motivo de um bebê recém-nascido chorar é a fome. Então, ele pode chorar porque ele está com sono e ele pode chorar porque ele está com fome. E todo choro do bebê é fome? Não. É por isso que eu não sou a pessoa que vou te dizer, quando seu filho estiver chorando, dá o peito. Dá o peito, dá o peito, dá o peito. Porque eu acho que a gente precisa olhar esse bebê e entender o que ele está precisando, por que ele está chorando, o que ele está me pedindo, né? O que ele está demandando. Não acho que toda demanda é alimento, ainda que eu sei muito bem, né? Eu amamentei meu filho até 1 ano e 5 meses, eu sei muito bem que você está amamentando não é um sinal apenas de você alimentar o seu bebê. Tem toda uma questão de afeto, tem toda uma questão de interação, tem uma questão emocional envolvida. Porém, se você ficar a todo momento atendendo as demandas do bebê como se fosse necessidade de estar no peito, além de você poder criar um hábito que você possa não conseguir manter ao final de um tempo, ou que, né, não seja do seu agrado criar esse hábito, você pode estar escondendo alguma necessidade desse bebê, tá? Porque realmente a sucção e a ingestão do leite acalma. O leite ele até tem uma substância chamada triptofano que ajuda a induzir a sonolência do bebê. Então, às vezes, o bebê vai estar com alguma dor, vai estar com algum desconforto, alguma outra coisa, ainda assim você vai colocar no peito e ele vai dormir, tá? Aí você fala, era fome. Não, ele relaxou porque ele sugou, porque ele recebeu triptofano e ele dormiu. Mas você pode ficar durante um longo período de tempo, já vi pessoas fazer isso durante meses, ficar camuflando a dor desse bebê, o desconforto desse bebê, ou um pedido desse bebê por alguma outra coisa. Então, a fome sim pode levar um bebê a chorar. Mas não é todo choro que é choro de fome. Não é todo choro que precisa ser atendido com uma demanda de peito, tá bom? E quando você sabe que esse choro é um choro de fome, tem muitas coisas pra gente analisar. Principalmente se esse bebê já tem a amamentação bem estabelecida. Um bebezinho antes de 10 dias, antes de 15 dias de vida, a gente, né, faz algumas observações, mas a amamentação ela é um pouco mais solta, né, um pouco mais livre, porque ele ainda está aprendendo, a gente não sabe efetivamente quanto tempo dura uma mamada para que esse bebê esteja satisfeito, por um exemplo, né? A própria mãe ainda está aprendendo isso sobre seu filho. Então, a partir do momento que você sabe mais ou menos quanto tempo o seu filho mama para ele se sentir satisfeito, né, estar saciado, a partir do momento que você consegue perceber que ele tem um ritmo, um padrão entre as mamadas, fica um pouco mais fácil de você entender quando esse choro é por fome ou não. Meu bebê sempre mama 15 minutos, por um exemplo. A última mamada ele mamou
12, 13, mamou muito bem, né? Mamou perto de 15 minutos. E meia hora depois ele está chorando. É fome? Tem uma possibilidade muito pequena de ser. Agora, se esse bebê mamou essa mesma quantidade, mamou bem, né? Dentro de um padrão observado, né? Individualizado daquele bebê. E aí passou 1h40, 1h50, 2h30 e esse bebê tá chorando, tem uma possibilidade muito grande de ser fome, tá? Então, pra gente analisar se esse porquê desse bebê estar chorando é fome ou não, a gente precisa levar em conta principalmente se ele fez uma mamada efetiva da última vez que ele mamou, saiu desse peito acordado, né? Ou mamou a mamadeira toda, cheia, demonstrou saciedade, saiu e rejeitou, não quis mais, mamou, né? O tempo que está acostumado para a gente considerar uma mamada completa para aquela criança de forma individual. E também a questão do tempo. Então, se a resposta sobre a qualidade da última amamentação for uma resposta ok, ele mamou muito bem, e tem um tempo curto entre essa última mamada e esse período de choro, é pouco provável que seja fome. Agora, se essa mamada foi uma boa mamada e já passou um período longo, provavelmente seja um choro de fome. Laís, mas e quando a resposta é que a última mamada não foi boa? Também é simples a gente decidir isso. Se a criança não mamou bem na última mamada e ela chora, tem uma grande possibilidade de ser fome. É por isso que eu teclo tanto falando sobre a qualidade das mamadas. A primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente vai instituir uma rotina para um bebê é em amamentá-lo bem, tá bom? Um bebê com fome não vai dormir bem, um bebê com fome não vai se desenvolver bem. Um bebê com fome, ele vai ser um bebê chorão, vai ser um bebê resmungão, gente. Todo mundo quando fica com fome fica meio azedo. Com a criança não é diferente. Então, foquem na amamentação, entendam como funciona o seu bebê, entendam de quanto em quanto tempo ele tem essa necessidade, entendam em quanto tempo de mamada ele se sente saciado, tá? E aí fica mais fácil de você conseguir perceber do porquê desse choro, quando esse porquê é um choro de fome. Então falamos sobre o choro de sono e o choro de fome. Vamos agora pro choro de dor. E eu não vou me estender muito no assunto do choro de dor, porque eu vou falar sobre alguns motivos desse bebê sentir dor nos primeiros meses de vida. Mas ele é um choro diferente. Notem e ouçam o som mesmo do bebê de vocês. Quando ele chora, não tô falando pra você não atender esse bebê, mas durante alguns segundos escute esse bebê. E aí você vá até ele e você tente perceber o porquê que ele tá te chamando. E se você se você tiver esse tipo de atenção ao choro do seu bebê, brevemente você vai saber já. O Giovanni já sabia. Era muito engraçado. Com poucos dias ele chorava e falava: ah, ele fez cocô. Nossa, ele tá chorando porque ele tá incomodado com a fralda. Tá? O barulho, o som mesmo do choro do bebê vai ser diferente normalmente quando ele demanda coisas diferentes. O de dor não vai ser diferente. Vai ser um choro diferente. Você vai falar: nossa, mas não é assim que ele estava chorando antes. Nossa, mas esse choro não é um choro de sono, não é um choro de fome. Provavelmente é um choro de dor. A gente vai falar sobre esses motivos mais pra frente. Os outros motivos são frio e calor, tá? Ele não tem outra forma de comunicar o corpo dele, principalmente quando eles são muito pequenininhos, antes do sexta semana de vida, ele ainda regula muito mal a temperatura do próprio corpo, ele não regula bem, por isso que eles têm as extremidades, né, as mãozinhas e os pezinhos tão gelados e a cabeça às vezes tão quente. E pela falta dessa regulação, eles podem reclamar com uma certa frequência do frio ou do calor, tá? Então fiquem bastante atentos nisso. Como eu sei que meu filho está com frio ou com calor? Não vá pelas mãos ou pela cabeça. As extremidades já têm essa temperatura para tentar fazer essa regulagem. A forma correta de você ver é no peito, tá? Então, coloque a mão no peito do seu bebê e veja como está a temperatura. O calor é um pouquinho mais fácil porque os bebês costumam suar, tá bom? Fica com o cabelinho molhadinho aqui na nuca. Mas para você ter certeza, principalmente quanto ao frio, coloca a mão sempre sobre o peito do bebê e veja se não está gelado. Se tiver geladinho aqui nessa região, barriguinha, peito, é porque esse bebê está com frio. E a gente resolve o frio não com cobertas, a gente resolve o frio com sobreposição de roupas, tá bom? Coloca uma pecinha demais a roupa no seu bebê, tá? E calor, a gente tira peças de roupa desse bebê e tenta deixar esse ambiente mais arejado. Mas é muito comum que bebês acordem por conta da temperatura. Quando a gente coloca eles para dormir, né? Se você coloca ele dentro de uma rotina biológica adequada, eles dormem muito cedo. E a gente coloca uma roupa pensando só naquela temperatura daquele momento. E aí, a hora que chega da madrugada, por um exemplo, essa temperatura cai. E aí, esse bebê acorda reclamando de frio, tá? Ou uma mãe que tem medo de o bebê passar frio, coloca roupa demais, né? Pensando
que está protegendo ele daquela forma. E depois de um tempo de sono, ele começa a suar e ele acorda por calor. É muito mais comum do que parece, tá bom? Então, prestem bastante atenção nisso. E o sexto motivo de choro é o desconforto. Mas não é sono, não é fome, não é dor, não é frio, não é calor. O que mais pode ser? Desconforto. Desconforto mesmo. A fralda pode ser um desconforto. O bebê tá com cocô, o bebê vazou xixi. Tem uma etiqueta na roupa que é muito grande, a hora que ele se mexe incomoda. Eu já tive mães que perceberam que o bebê, por um exemplo, acordava por conta do barulho da fralda. Era uma fralda de uma qualidade um pouco inferior e ela era muito barulhenta, muito plastificada. E durante a transição de sono, na hora que esse bebê se mexia, ele se incomodava com o barulho, com a textura, né, que tá ali, se tem alguma coisa. Então, várias coisas podem causar o desconforto daquele bebezinho. Quanto menor é o bebê, mais sensível ele é a tudo que diz respeito aos seus sentidos. A visão, ao olfato, ao paladar, ao tato. Então, qualquer coisa que esteja pegando ele de uma forma diferente, de uma forma não agradável, de uma forma áspera, isso pode trazer algum incômodo, tá? Então, se você já descartou todas as outras 5 questões, você pode correr para essa questão do desconforto. Eu lembro que eu ouvi isso da moça que cuidava da casa da minha sogra, a Ana. Ela diz que à noite, quando os bebês choravam, né, na época que ela teve os filhos dela, e não era nada assim, né, normalmente eles dormiam bem, e aí numa noite aleatoriamente eles acordavam, ela coçava. Eles coçavam o bebê, eles tiravam a roupinha e coçavam, porque eles achavam que podia ter sido algum inseto que picou aquele bebê e ele tivesse com algum incômodo, com algum desconforto. É claro, né, que você não vai ficar todas as noites coçando um bebezinho e tem outras coisas que a gente pode fazer hoje pra prevenir isso, né, gradinha na janela, né, colocar um inseticida que seja adequado. Mas eu achei bacana essa sabedoria de que existem muitos motivos para qual um bebê pode estar chorando, pode estar, né, demonstrando que precisa de você para alguma coisa. Ele não sabe se coçar, ele não sabe limpar a própria fralda, ele não sabe cortar a etiqueta da roupa. Então, a gente também precisa analisar isso, porque pode ser que é uma coisa muito simples de ser feita, e a gente fica, né, criando caraminholas e achando que aquele bebê tá com alguma dificuldade muito maior, tá? E às vezes arrumando a etiquetinha da roupa já é o suficiente. Então, só recapitulando, esse bebê pode chorar por sono, fome, dor, frio, calor ou desconforto. Ele chora por mais alguma coisa? Gente, eu acredito que não, tá? Se vocês lembrarem de alguma outra coisa aqui que um bebê tão pequenininho assim pode estar pedindo ou demandando, vocês podem me mandar. Mas dentro daquilo, do meu escopo, tanto de estudo, tanto da minha observação com o Giovanni, são esses os motivos que fazem um bebê tão pequeno assim chorar. Tá bom? Depois de grande, eles têm um desenvolvimento, né, uma maturação neural, eles têm um desenvolvimento emocional, e aí vai entrando outras questões junto. Mas quando eles são muito pequenininhos, as questões são mais de sobrevivência do que qualquer outra coisa emocional, tá bom? E aí, então, eu quero falar um pouquinho sobre as questões da dor. Por isso que eu, né, não explanei tanto sobre o motivo de choro da dor, para que eu pudesse falar um pouquinho melhor sobre ele com vocês agora. Por que um bebê tão pequeno tem dor? Tem algumas causas que são mais comuns. A primeira que eu quero falar é sobre o refluxo. Eu tenho um vídeo que eu postei essa semana, provavelmente, falando sobre algumas coisas que você pode fazer para aliviar o refluxo desse bebê. Mas eu queria falar que existem 2 tipos de refluxo. O refluxo fisiológico e o refluxo patológico. Refluxo todo mundo tem, né? A comida volta, mas quando a gente é adulto, a gente tem uma válvula gástrica que ela se fecha. Quando a comida entra, ela abre só para a comida e para a água entrar, tá? O bebezinho ainda não tem essa válvula com maturação, não é madura. Então, ela é meio frouxa. Então, ainda mais que esse bebê sempre vive deitado, né? E ele só se alimenta de líquido, é muito mais fácil para voltar. Então, esse refluxo vai acontecer. Pode ser que você veja, pode ser que você não veja. Quando você não vê, chamamos de refluxo oculto. Significa que volta um pouquinho e já abaixa, tá? E o refluxo padrão comum, esse bebê, o leite volta, né? O bebê vomita, enfim. Quando a gente chama de refluxo fisiológico? Quando ele é simplesmente por conta dessa maturação. A válvula ainda está em amadurecimento e ele de vez em quando volta o leite, né? Se ele mama e logo deita. A gente resolve isso com algumas questões posturais, colocando esse bebê sempre para arrotar, deixando ele um pouquinho de pé, né? Colocando um pouquinho de bruço se ele não conseguiu arrotar, né? Depois da mamada, porque isso vai ajudar a voltar. Também vai ajudar a amadurecer, né? Os músculos todos daqui, o que também vai melhorar o refluxo. Mas existe um refluxo chamado de patológico e normalmente esse refluxo causa dor.
O refluxo fisiológico, ele vai causar desconforto se esse bebê deitar e sentir voltar. Já tiveram essa sensação? Quando, assim, deitar domingo à tarde depois do almoço, que comeu bastante, e a hora que deita dá uma sensação ruim, né? Parece que tem alguma coisa aqui na garganta. É assim que o bebê se sente. Quando a causa é para um refluxo fisiológico. É uma sensação só de um desconforto em si. Às vezes você levantando aquele bebê, ele arrota ou ele golfa um pouquinho, já é o suficiente para que ele esteja bem. Agora, o refluxo patológico, existe uma dor real envolvida. E é isso que distingue um de outro. E para você fazer essa avaliação e saber qual é o tipo de refluxo do seu bebê, você precisa ver com um médico. Mas a principal questão é que o refluxo fisiológico, né, o bebê que tem um refluxo fisiológico, a gente chama de vomitador feliz, porque o leite está sempre voltando, mas ele não tem nada mais além daquilo. Então, ele acabou de vomitar, ele tá todo sujo, tá babando assim ainda aqui, mas ele tá sorridente, ele tá vivendo a vida, ele ainda mama bem, ele tem bom ganho de peso, ele dorme bem depois. Agora, um bebê que tem um refluxo patológico, oculto ou não, porque pode ser que esse leite não saia por completo, mas ele fica com aquela sensação de queimação ainda, né, no trato, esse bebê vai demonstrar dor. E aí todas essas coisas que eu disse anteriormente não vão ser iguais para ele. Ele vai ser um bebê que quando esse leite volta, ele chora, ele se sente incomodado. A hora que ele vai mamar, ele rejeita o peito com facilidade. Quando ele vai dormir, ele acorda brevemente. Ele é um bebê que mesmo depois de muito tempo de mamada, ele ainda tá vomitando, esse leite tá voltando. O volume desse leite, quando sai, ele é maior do que de um bebê com refluxo fisiológico, né? Normalmente sai um pouquinho quando é refluxo fisiológico. Só assim, aquele restinho para fechar a tampa. Agora, quando é refluxo patológico, esse bebê vomita em grande volume, né? A gente chama de jato. Vai longe, é bastante, tá? São as principais considerações que a gente tem. Ah, mas e se esse refluxo é oculto? Eu não tô vendo o leite sair. Você vai ter as outras impressões. Esse bebê vai ficar incomodado com facilidade, esse bebê vai chorar com facilidade, ele pode rejeitar o peito durante as mamadas. E ele vai ter também o sono conturbado, tá bom? Mas sempre vá consulte um pediatra, tá? Tem algumas medidas posturais também, para quem tem refluxo patológico, mas alguns precisam entrar com medicação específica. E alguns até, se for um grau muito elevado, se a mãe fizer às vezes até alguma dieta, né, que possa mudar alguma coisa no leite para ver se não é só o refluxo, alguns médicos chegam a orientar esse bebê ser introduzido alguma fórmula, né? Porque tem um meio de você deixar esse leite um pouco mais denso, um pouco mais espesso, para que ele não volte, tá? Mas isso você vai sempre decidir com o seu pediatra. Tá dormindo ainda. Então, a primeira causa da dor do bebê que eu coloquei aqui pra vocês foi o refluxo. A segunda que eu vou falar é o APLV, que significa alergia à proteína do leite de vaca. E se você não sabe, muitas coisas que a gente come, na verdade, tudo que a gente come vai pro leite, pro bebê, tá? Isso não significa que ele vai comer o chocolate, que ele vai tomar a Coca-Cola, mas o nosso corpo vai fazer, né, toda a síntese que precisa fazer daquele alimento, e todas as coisas boas, né, que são retiradas do alimento, vai contribuir para a formação desse leite. E o leite de vaca também isso vai acontecer. Então, quando a gente bebe, né, nós mães bebemos leite de vaca, aquilo, né, no natural lá do organismo que ele tá fazendo, ele vai ser aproveitado algumas coisas desse leite para ir pro leite materno. Uma dessas coisas é a proteína do leite da vaca. Só que algumas crianças são completamente intolerantes. Elas têm uma alergia real. O estômago e o intestino não toleram essa proteína. Então a gente chama de bebês alérgicos à proteína do leite de vaca. Como você vai descobrir isso? Essa alergia ela pode ter um grau mais leve ou um grau mais elevado. Se ela é uma alergia com um grau mais leve, a mãe que se abstém de tomar o leite cru ou de comer derivados diretos já vai perceber alguma diferença, tá? E esse bebê vai ser um pouquinho mais choroso, pode acontecer algumas coisinhas mais sutis. Mas tem alguns bebês que têm grau muito elevado de alergia. E nesse caso, qualquer traço de leite que essa mãe ingerir ou chegar perto pode fazer mal para esse bebê que é alimentado exclusivamente pela mãe. Bom? E até mesmo pela fórmula, né? Se não for uma fórmula específica, a PLV. Porque mesmo a fórmula infantil, ela é
feita através do leite da vaca. Então, ela contém a proteína do leite de vaca. Então, se você optar por dar fórmula para o seu filho, tem que ser um leite específico, caso ele tenha essa alergia. Mas, voltando, né? Algumas mães, mesmo que elas cheguem perto de um traço mínimo de leite de vaca, o bebê tem alergia. A minha sobrinha, ela é PLV, a Alice, e eu lembro da minha mãe me contando um dia que ela comeu uma linguiça calabresa, e a menina passou mal depois. Ela falou, nossa, mas eu não comi nada de leite, tô fazendo a dieta certinha. E ela foi ler o rótulo da linguiça calabresa e estava escrito, alérgicos, pode conter derivados de leite, pode conter traços de leite, alguma coisa assim. Então, mesmo uma coisa muito simples, algumas mães precisam trocar, por exemplo, de creme hidratante, porque contém traços de leite, de maquiagem, coisas que a gente nem imagina que tem leite, tudo tem leite. Então, a mãe que descobre a PLV e decide ainda por amamentar o seu filho de forma exclusiva, precisa fazer uma dieta bastante restrita, bastante rígida, para que essa proteína não passe para o seu leite, não passe para o bebê e que ele não venha sofrer com dor, tá bom? E as principais demonstrações dessa dor, dessa alergia no bebê são gases, porque como faz mal pro intestino do bebê, o intestino fica bem conturbado. Então, gases, ele tem claramente cólica, se contorce bastante. Alguns bebês fazem fezes com sangue e tem bolinhas pelo corpo, como se fossem alergias, manchas vermelhas ou bolinhas, tá? Eles ficam assados mais facilmente quando evacuam e tem um choro inconsolável e longo, prolongado. Nada ajuda. Se esse bebê tiver com dor por conta dessa alergia, você dar o leite não vai ajudar, né? Oferecer uma mamada não vai ajudar, você tentar colocar esse bebê pra dormir não vai ajudar. Às vezes você medicar esse bebê não vai ajudar, né? Dependendo o quão inflamado está aquele intestino daquele bebê, o quão irritado está o estômago e o intestino daquele bebê por conta do leite da vaca. Tá bom? Então, se você perceber algum desses sinais do seu bebê, nossa, ele tem gases em excesso, ele tá sempre se contorcendo, saiu um pouquinho de sangue na hora que você for limpar o cocô desse bebê, ele tem reações que parecem reações alérgicas, né? Bolinha pelo corpo, né? Tenta se coçar com muita frequência, e ele tem choro de forma prolongada, estendida, mesmo você avaliando muito bem a rotina desse bebê, amamentando muito bem esse bebê e oferecendo sono com uma frequência adequada, esse bebê pode ter um traço de alergia. Então, procura o seu pediatra e não existe um teste que você faça num bebezinho ainda tão pequenininho, tá bom? O teste vai ser o que a gente chama de teste de provocação. Se você não sabe muito bem o que pode pesquisar na internet, mas eu expliquei um pouquinho quando eu fiz o teste de provocação da banana no Giovanni. Ele tem alergia de banana. Então, você vai se abster completamente dos alimentos que contêm leite e depois você volta a tomar para ver se esse bebê reage novamente, tá bom? É isso que a gente faz para descobrir, mas sempre com o encaminhamento do seu médico, tá? A terceira questão é a cólica do lactente. Ainda não se tem uma causa concreta sobre a cólica, né? Por que o bebezinho recém-nascido tem cólica? Não se tem uma definição completa, tá? Mas é mais aceito que ela acontece por conta de imaturidade intestinal. Então, esse bebê, ele saiu da barriga ainda em desenvolvimento, gente. Todo ser humano está em desenvolvimento. Um bebê de 2 meses é diferente de um bebê de 6, que é diferente de um bebê de 1 ano e meio, que é diferente de um adulto. Então, o nosso organismo, o nosso cérebro está sempre em constante desenvolvimento. Um bebezinho muito pequenininho ainda tem todos os órgãos internos prontos para amadurecer. Ele já é um ser humano completo, já tem todas as suas funções ali, mas algumas coisas precisam de alguma maturação para estar na sua função plena, tá? O intestino e o estômago também é uma dessas. Então, alguns bebês vão ter cólicas pelo simples fato de o intestino estar em amadurecimento, tá bom? Ele começou a receber o alimento agora, às vezes, né, pela mãe ter comido alguma coisa. Se você tiver essa percepção, eu comi repolho, meu bebê teve cólica, teve gases. Você vai lá e retira o repolho, vê se é isso. Existe esse tipo de análise, mas não existe um padrão. Ninguém pode comer cebola, ninguém pode comer chocolate quando está amamentando, tá? Isso não é uma verdade absoluta. Eu comi de tudo e quando o Giovanni teve cólica, eu tirei várias coisas e nada que eu tirava da alimentação fazia com que a cólica dele melhorasse. Era uma cólica claramente por conta da imaturidade intestinal. Então, passou por esse processo. Quando isso se finda, pronto, acabou. Qual é o conforto que dá para os nossos corações? Os problemas, né, que a cólica traz para o bebê, quando ela é só pela cólica, ela não vai interferir no desenvolvimento do seu bebê.
Então, ainda que ele chore por um longo período, ainda que ele tenha aquele sinal de desconforto que deixa o nosso coração na mão, que ele chora bastante, ele se contorce bastante, ele, né, se sente confortável só em algumas posições muito específicas e peculiares, aquilo não vai atrapalhar o desenvolvimento desse bebê. Normalmente ele continua mamando, mesmo que ele perca alguma quantidade de sono. Esse período costuma ser breve, então ela não vai trazer um problema a longo prazo, tá? E esse bebê ele chega a ficar vermelhinho, né, para se contorcer. E a cólica, ela pode acontecer, costuma acontecer mais a partir do 15º dia, né, depois de 15 dias de nascido, e ela pode ir até o 4º mês de vida do bebê, tá bom? Não é tão comum ir até o 4º mês. Os 2 primeiros meses é mais comum isso acontecer, mas alguns bebês podem levar até o 4º mês, essas cólicas, tá? O que eu diria para você ficar de olho? Você analisa se é cólica, normalmente essa irritação e esse choro, ele vai se findar quando esse bebê ou eliminar os gases ou ele evacuar, tá bom? Ou ele ser colocado numa posição que traga algum conforto abdominal, então alguma coisa que pressione a barriguinha dele. Às vezes o próprio charutinho com alguma coisinha pressionando a barriga, ou esse bebê quando ele é colocado de bruço, sempre com supervisão, quando eles são pequenininhos, só deixe de bruço com supervisão. Ou quando ele é colocado naquela posição que parece assim um macaquinho pendurado num galho de uma árvore, sabe? Você coloca a barriguinha aqui. Quando isso acontece, é mais provável que seja cólica. Mas eu digo para você ficar atenta quando esse choro e essa cólica ela aparece de forma pontual. Aí ele sempre tem em tal horário do dia, principalmente se esse horário for antes de iniciar a noite. Fim de tarde, esse bebê está com cólica, sinais de cólica. Pode ser que não seja cólica, pode ser que seja sono, tá? É por isso que a gente precisa ter esse tipo de atenção, porque tem muita mãe que fala que o bebê está com cólica, ele tá chorando, né? É a hora da bruxa, é a hora que chega a cólica, é a hora que ele não quer mais mamar, isso e aquilo. E a hora que você vai ver é só um bebê que está a tempo demais acordado, tá? Um bebê que estava precisando de um acalento a mais para conseguir dormir, e essa mãe às vezes não notou ou não teve essa disposição, né, de ir lá e insistir para que ele dormisse. Ele acaba ficando com uma irritação tão grande e, como eu disse no começo, o sono dói depois de um tempo, né? O choro de sono ele começa com uma coisa muito levinha, um resmunguinho, mas se esse bebê não é atendido, é um choro dolorido, tá? Então, observem esses sinais. Então, eu vou revisar os motivos que eu falei sobre a dor do bebê. Pode ser um refluxo fisiológico, que vai trazer mais um incômodo, o refluxo patológico, que vai trazer uma dor real para esse bebê, a APLV, né? Que é a alergia à proteína do leite de vaca, e as cólicas do lactente. São as coisas que mais costumam interferir na rotina e no dia de um bebezinho tão pequeno referente à dor, tá bom? Continuando aqui, então encerrei essa parte falando sobre as intercorrências no sono do bebê. Vou voltar agora a falar um pouco sobre a rotina, pra gente finalizar o assunto da live anterior. Se você não assistiu, volta lá e assiste, porque é uma continuação, tá? Eu falei mais ou menos até os 40 dias desse bebê, mas agora eu vou começar a falar a partir do primeiro mês de vida. Depois de 30 dias de nascido, se esse bebê está com ganho de peso adequado e ele já está fazendo mamadas efetivas ao longo do dia dele, a maioria dos médicos já liberam para que a mãe permita que esse bebê estenda o sono, se possível, tá? Então posso deixar o meu bebê dormir à noite, de noite, tá? Então, de noite, se ele dormir por mais de 3, mais de 4, mais de 5, mais de 6 horas, com a graça de Deus, você pode deixar esse bebê dormir, tá? Porque já tem menos riscos associados por conta principalmente do ganho de peso desse bebê. Se ele tem um ganho de peso adequado, a gente sabe que a amamentação do dia está suprindo esse bebê suficientemente bem para que a gente tenha tranquilidade em deixá-lo prover desse descanso noturno, tá bom? Então, depois de um mês, converse com o seu médico, doutor, como que tá o ganho de peso do meu bebê, como que tá as mamadas desse bebê, e esse pediatra vai te liberar para você deixar esse bebê dormir à vontade à noite, ou não, às vezes ele pode pontuar, olha, vamos começar a cada 5 horas, se ele não acordar até 5 horas, você vai lá e eu acordo, tá? Mas isso não é hora de você forçar o seu bebê a dormir mais. Então o médico falou que eu posso deixar ele dormir, ele sem mamar durante 6 horas à noite. Se ele acordar antes disso, não vou amamentar. Não é essa a orientação.
bom? Você precisa respeitar essa maturação desse bebê. Alguns bebês, até o segundo mês de vida, eles ainda mamam com uma frequência muito parecida com a frequência do dia, cada 2 ou cada 3 horas de madrugada, tá bom? E é claro que você pode sempre tentar acalentar esse bebê de uma outra forma antes de oferecer a mamada, porque pode ser que ele esteja chorando por todas as outras causas que eu disse pra você. Pode ser que ele esteja chorando porque ele estava com sono e não conseguiu emendar o ciclo, porque ele está com frio, com calor, desconforto, qualquer outra coisa. Então, é claro que você pode tentar atender e acalentar esse bebê de outra forma, mas se em nada ele se sentir suprido e se você achar que já deu um tempo suficiente para que ele esteja com fome, amamente esse bebê, ainda que a orientação do pediatra seja que ele pode ficar até tanto tempo sem mamar durante a noite, tá? E quando que a gente começa a ver uma melhora significativa no sono do bebezinho pequenininho, assim, ainda nos primeiros meses de vida? Normalmente a partir da 6ª semana de vida. Depois de 6 semanas, existe um desenvolvimento do corpo. É o primeiro traço que o bebê começa a ter de dia e de noite. A hora que dá por meado de 6, 7 horas, né, da noite, a temperatura do corpo desse bebê começa a baixar, que é um indicativo para ele se aninhar para que esse bebê vá dormir, tá? Então, vocês vão perceber isso a partir da 5ª semana, 6ª, alguns 7ª semana, eles começam a estar mais dispostos a dormir já nesse horário. É por isso que quando eu digo para você colocar esse bebê para dormir cedo, ele é uma indicação principalmente a partir da 5ª semana de vida. Antes dessa 5ª semana, ele pode ser posto a dormir mais tarde. Eu gosto desde do dia 0, de colocar bem cedinho. Mas ele pode ser colocado para dormir mais tarde, perto de 9, perto de 10 horas da noite, para sono noturno. Mas até a 5ª semana é bom que esse bebê vá dormir mais cedo, tá? Para que ele consiga aproveitar essa queda da temperatura do corpo para tentar estender esse sono. Eu também gosto de falar sobre isso quando a gente pensa em mamada dos sonhos. Vocês já ouviram falar sobre a mamada dos sonhos? Mamada dos sonhos é quando a gente amamenta esse bebê ainda dormindo. Vou dar um exemplo para vocês. Coloquei meu bebê para dormir às 7 horas da noite e eu vou me deitar às 9h30. Então, eu amamento esse bebê às 9h30, ainda dormindo, para que eu possa dormir e esse sono venha se estender com os dois juntos, né? Ele não me acorde daqui a pouco pedindo para mamar. Algumas pessoas fazem mamadas dos sonhos por volta de 10h30, 11 horas da noite, né? O horário que a mãe vai se deitar. Por que eu não gosto da mamada dos sonhos? Porque você pode estar impedindo esse bebê de fazer essa extensão do sono de forma natural. Por quê? Existe uma questão toda fisiológica que envolve o sono. Não é só a fome em si. Então, não significa que se esse bebê mamou por volta de 11 horas da noite e ele já consegue fazer um estirão de 5 horas de jejum, que ele vai fazer esse jejum a partir das 11. Porque o primeiro momento que o bebê estira o sono noturno é no início da noite, tá? A noite do bebê começa cedo, começa entre 6 e 8 horas da noite, tá? Então, é esse primeiro momento, por conta de toda uma fisiologia, de toda uma arquitetura que envolve o sono, que o bebê vai fazer essa extensão. Então, quando você interrompe isso e dá uma mamada pro bebê, você não sabe se ele tá dormindo por conta daquela mamada, ou se ele está dormindo por conta de uma questão natural, de um desenvolvimento. E você pode criar o hábito ali daquele bebê mamar, né? Aquele bebê nem te chamou, e você já foi até ele e amamentou, e aí você pode nunca colher, né? Ou demorar muito para colher essa extensão do primeiro sono. Então, para mim, mamada dos sonhos, ela é válida no máximo até a 5ª semana, quando esse bebê ainda não tem essa regulação da temperatura corporal. Então, até a 5ª semana você pode ou colocar ele para dormir mais tarde ou fazer uma mamada dos sonhos, caso ele não te chame, né? Não acorde para mamar. Mas até a 5ª semana eu indico que esse bebê seja posto a dormir cedo e você não dê mamada dos sonhos. Amamente quando esse bebê te chama, tá bom? Então, a partir de mais ou menos da 6ª semana, quando dá por volta de 19 horas, esse bebê começa a baixar a temperatura corporal, indicando para ele que é a hora do sono noturno, é a hora de dormir. E aí, ele costuma conseguir fazer já entre 4 e 6 horas. Isso não é um número fixo e não é um número estável. Alguns bebês vão fazer 6 horas em 2, 3 noites seguidas e numa próxima noite ele vai voltar para 4 horas, tá? Isso é muito comum. A gente considera que isso está mais estável depois que ele passa mais de uma semana, 8, 9 dias, fazendo uma quantidade
linear para mais de sono. Então, esse bebê tá dormindo, tem uma semana que ele, no mínimo, acorda em 5 horas. Aí a gente considera que isso foi uma progressão, né? Que isso é um número mais estável. Aí sim, quando esse bebê acorda antes de 5 horas de mamada, a gente vai, né, tentar acolhê-lo de outra forma, porque tem uma possibilidade muito baixa de ser fome, porque ele já estava adaptado com aquela rotina alimentar, tá bom? Mas então esse bebê pode passar a dormir por volta de 4 a 6 horas seguidas, normalmente a partir de 6 semanas. Ah, mas meu bebê já fazia mais anos e meu médico deixou. Que bom, gente, glória a Jesus, colha desses benefícios, tá? Mas isso não bate na casa de todo mundo. E eu quero também desenvolver um pouquinho o assunto sobre a autonomia do sono do bebê. Quando eu posso, Laís, investir mais na autonomia do sono do meu bebê? Bom, o bebezinho, desde muito pequenininho, você pode estimular para que ele tenha essa certa autonomia no sono. Você pode dar oportunidade para esse bebê dormir. Olha, eu observei bem a janela de sono do meu bebê, ele está bem alimentado, ele está de bumbum limpo, está com sinais de sono claro. Vou colocar ele no bercinho e ver se ele consegue dormir. Não conseguiu dormir? Você vai lá e ajuda ele. A partir de 45 dias de vida, quando essa amamentação já está mais estabelecida, quando já está perto desse bebê regular, né, dia e noite, mesmo que de forma breve, você pode já começar a fazer isso de forma um pouco mais intencional. Então, você pode acalentar esse bebê sempre, mas tentar voltar ele ainda um pouco acordadinho, ou uma coisa que eu gosto muito de conduzir em sono de pequenininho, ajudá-lo a dormir direto no berço. Se você colocou esse bebê no berço e ele sentiu algum incômodo, não quis ficar lá e não quis dormir diretamente no berço, você não necessariamente precisa pegar ele e fazê-lo dormir diretamente no colo. Para você, né, ensiná-lo ele a estar ali, você pode acolher esse bebê ainda direto no berço. E isso, a partir de 45 dias, pode ser feito de uma forma ainda mais intencional. Então, você colocou, esse bebê te chamou, você vai lá e você acaricia. Você pode, né, fazer barulhinho de shhh no ouvidinho dele, bater no bumbumzinho dele e ajudar para que ele adormeça diretamente ali. Claro que isso ainda não é uma autonomia completa, mas a gente precisa levar em conta o desenvolvimento e a maturidade desse bebê. Ele ainda pode precisar de alguma ajuda, de algum acalento para entender aquele momento, entender o que está acontecendo. E de pouco a pouco, né, principalmente pensando na percepção da mãe quanto aquele bebê, ela pode ir se ausentando para que assim ele tenha essa autonomia, tá? Mas com 45 dias, depois de 45 dias, isso pode ser feito de forma mais intencional, tá? Você pode, né, escrever sobre isso, colocar suas intenções num papel, colocar suas percepções num papel e atender esse bebê de forma mais intencional quando ele não estiver conseguindo dormir, tá? Por quê? A partir desse momento, porque ele já vai ter uma breve distinção entre dia e noite e é mais fácil que ele consiga colher do benefício desse primeiro estirão noturno por conta da queda da temperatura corporal, se ele estiver se sentindo seguro no local que ele dormiu. Se um bebê que acha que ele só encontra segurança se ele estiver num colo, né, num carrinho, alguma coisa assim, ele não vai sentir essa segurança no berço, tem uma grande possibilidade dele acordar para não conseguir emendar o ciclo de sono. Então, quando ele tem, né, um soninho leve, ao invés dele ter um despertar breve, ele tem um despertar completo por não se sentir seguro no lugar onde ele está. Agora, se ele consegue adormecer diretamente naquele lugar onde ele vai ser mantido, é mais fácil de que ele consiga emendar esse ciclo de sono, tá bom? O que mais que eu coloquei aqui? Vamos falar um pouquinho, então, sobre janelas de sono, para a gente conseguir ver a rotina do bebê agora em estrutura. Como funciona a janela de sono do bebê tão pequenininho? Até mais ou menos 28 dias, eles aguentam ficar 30 minutos, 50 minutos acordados. Pouquíssimos toleram mais do que isso. Depois de 28 dias, até os 2 meses de vida, eles toleram entre 45 minutos até mais ou menos 1h10, 1h15 os mais tolerantes. E entre 2 e 3 meses, eles podem tolerar de 1 hora até 1h30 de acordado, tá? E eles podem fazer múltiplas sonecas durante o dia, quando eles são menorzinhos, e as sonecas elas vão reduzindo e vão sendo mais estáveis ao longo do desenvolvimento dele. Eu tenho um conteúdo essa semana preparado para falar sobre isso com vocês, sobre mais ou menos a quantidade de sonecas que um bebê precisa fazer ao longo do seu dia, pensando numa rotina fisiológica, tá bom? Mas a direção para a gente criar essa rotina para esse bebê, de início, ela vai ser sobre janelas de sono. Então, eu vou observar de quanto em quanto tempo esse bebê tem sinais de sono efetivo e eu vou colocá-lo para dormir sempre quando tiver essa percepção.
E uma coisa muito importante para você colocar nas suas anotações é que as janelas de sono não são lineares ao decorrer do dia. Um bebê que pela manhã quis dormir em 40 minutos, à tarde pode ser que ele não queira dormir nos mesmos 40 minutos, porque existe toda uma disposição para que ele sinta sono. Quando ele acorda de manhã, ele ainda tem um resquício do sono noturno, ele ainda teve uma quantidade baixa de estímulo. Conforme vai passando o dia, né, ele vai tendo mais estímulo, pode ficar mais dificultoso para ele se concentrar para dormir, tá? E ao final do dia, ele já está com todo o estímulo acumulado do dia, então pode ser ainda mais difícil esse bebê se concentrar e conseguir dormir. Então, é mais comum que o primeiro período do dia, esse bebê tenha sono brevemente e esse período vai espaçando com o passar do dia. Então, vou dar falar de forma mais prática. Um bebê de 2 meses que acordou e em 50 minutos ele já quis dormir de novo pela manhã. A segunda janela de sono dele pode ser de 1h05 e a terceira janela de sono dele pode se manter 1h05 e normalmente a última do dia ela é a mais longa. É sempre assim? Não. A maioria dos bebês são assim. O meu bebê, não é mais bebê, minha criança, o Giovanni, quando ele era muito pequenininho, a última janela dele de sono era igual às anteriores, só a primeira que era mais curta. Em alguns momentos eu até percebi que a última janela era menor, porque parecia que ele tinha um efeito contrário. Ao invés dele se sentir muito estimulado por conta das coisas que aconteciam no dia, ele se sentia muito cansado. Então ele se cansava mais brevemente, principalmente quando a última soneca se tornou um cochilo, ela começou a ser curta. Ela não era suficiente para descansar ele, então rápido ele estava com sono para a noite. Então, existe uma percepção padrão geral, mas existe o seu bebê. Você precisa olhar para ele, tá bom? Então, Laís, como que fica a rotina de um bebezinho pequenininho a partir do primeiro mês de vida? Ela fica uma rotina mais ou menos assim. Esse bebê costuma acordar por volta de 6 ou 8 horas da manhã. Se isso não acontece, eu te recomendo fortemente para que você acorde esse bebê até as 8 da manhã. 7 horas é um horário mais ok, né? Mas para quando a gente tem uma noite mais turbulenta, pode deixar se estender um pouquinho. Então, até às 8 da manhã, se esse bebê não acordou, eu te convido a acordar esse bebê e oferecer uma boa mamada, uma mamada completa. Você fazer uma amamentação completa nesse primeiro momento do dia, principalmente se ela tiver um horário mais regular, é muito mais fácil de que a fisiologia desse bebê esteja sincronizada, que ela esteja alinhada. Então, um bebê que mama às 7h30 da manhã, uma boa mamada, e esse bebê tem sono a cada 2 horas, a rotina dele fica um pouquinho mais ajustada. Nossa, vai ser sempre assim, de 2 em 2 horas, ou de 2h30 em 2h30, esse bebê vai acordar e vai mamar, e depois ele vai dormir, não é sempre assim, mas eu falo isso em todas as lives quando eu vou falar de amamentação. Sabe quando você tá no seu trabalho e você sempre almoça meio-dia e quando chega no sábado você não está no trabalho, mas te dá fome meio-dia? Isso acontece com o bebê também. A fisiologia dele, ela não é só sobre essa questão de demanda, ela não é só sobre o quanto você quer oferecer, mas se você amamenta esse bebê de forma linear e a gente começa a falar de rotina de amamentação, né, o que para algumas pessoas pode ser difícil de pensar, né, que estão muito imersas na questão da livre demanda, e eu não sou contra a livre demanda se ela for feita de uma forma mais pensada. Eu gosto muito... Alguém pedindo... Oi? Eu gosto muito de incluir uma rotina para amamentar esse bebê. E o primeiro passo para você incluir essa rotina de amamentação é você instituir um horário para a primeira mamada do dia e um horário para a última mamada do dia. Mas como eu coloco isso num bebezinho tão pequeno? Acordando ele pela manhã num horário linear e amamentando esse bebê, e colocando ele para dormir à noite num horário regular e amamentando esse bebê antes dele dormir. A primeira e a última mamada do dia já vai estar fixada. Entre um horário e outro, ele vai ter, né, uma repetição de eventos e algumas mamadas ao longo desse tempo. Mas se você faz isso de forma mais intencional e mais pensada, o comum é que brevemente esse bebê esteja encaixado nessa rotina. Essa rotina que você criou? Não, essa rotina que você percebeu que ele precisa. O Giovanni mamava a cada 2h30. Eu já orientei mães a amamentar a cada 1h30. Por quê? Analisando aquele bebê de forma individual. Ora, ele tem uma necessidade maior, ele mama bem, mas ele tem mais fome, tá? Ou ele não consegue fazer uma mamada tão boa assim mesmo com todos os seus estímulos. Então, ele vai precisar mamar antes.
Ou esse bebê está em pico de crescimento, né? Ele está em uma fase de desenvolvimento que demanda mais peito, então ele vai mamar antes, tá? Então não é robótico. Eu estou dando algumas informações aqui para vocês, mas não tenham a impressão de que isso vai deixar o seu bebê agindo de forma tão previsível assim, tá? Quando a gente fala sobre previsibilidade, né? Não a premonição. Nossa, eu pensei isso vai acontecer. É previsível. Olha, normalmente acontece assim. O comum é que um bebê bem alimentado, ele não volte a ter fome muito antes de 2 horas, tá bom? E é assim que a gente pensa sobre uma rotina de mamadas, tá? Então, pra gente iniciar a rotina de um bebezinho, eu já estou partindo pro final. A gente acorda ele entre 6 e 8 horas da manhã, faz uma boa mamada, mostra pra esse bebê sempre que é dia, a gente só amamenta esse bebê depois que a gente mostra pra ele que é dia, abre a janela, dá bom dia, tira a roupinha dele, troca a fralda e quando der a janelinha de sono dele, a gente coloca ele pra dormir. Nossa, quando eu penso nisso parece tão simples. Quando a Giovana era pequena eu ficava meio conturbada pensando sobre rotina, né? Eu sabia de todos os benefícios que ela tinha, eu queria colocar isso nele, mas como eu vou fazer uma rotina pro bebê pequeno? Você acorda ele pela manhã, mostra que é dia, amamenta e quando ele der os primeiros sinais de sono, você acalma esse bebê e coloca ele para dormir novamente, tá bom? Um bebê bem alimentado, um bebê que está sem dor, um bebê que está de bumbum limpo, ele vai fazer um soninho um pouco mais longo. Alguns bebês vão demorar, né? Costumam fazer sonecas melhores depois de 2 meses e meio, também por uma questão de maturação. Algumas coisas podem te ajudar. O charutinho, né? O suoro, deixar esse bebê com o acolhimento de um pano para que ele não assuste, né? Não tenha reflexo de Moro. Colocar aquele rolinho, sabe? Que ajuda também. Puta, meu pitico acordou. Ou não? Eu acho que ele tá me ouvindo. Olha só, eu vou aqui fora só pra terminar, pra ele não me ouvir. Alguém já fez isso em live, gente? Ou sou eu que tô fazendo? É que eu já tô terminando. E ele não tá chorando. Então, você vai amamentar esse bebê quando ele acordar. E você vai mostrar pra ele, né, que é dia. E sempre quando você perceber os sinais de sono dele de forma efetiva, você vai conduzi-lo pra que ele durma novamente, tá bom? E ao longo do dia você vai fazendo isso. Ele acorda, mama, é posto de bruço para brincar um pouquinho, é colocado algum, né, brinquedinho para que ele seja estimulado, né, de uma forma saudável, não com telas ou com muito barulho. E você vai colocando esse bebê para dormir sempre que notar que ele tem sono, tá? De acordo com as janelas de sono. Se você precisar de orientação de alguma tabela, eu tenho uma tabela aqui nesse Instagram, tá bom? E como você encerra a rotina desse bebê, como termina o dia desse bebê? Ele termina com um ritual noturno. Então, quando você perceber que esse bebê acordou próximo do horário da noite, perto de 6 horas da tarde esse bebê acordou, esse vai ser o último período do dia desse bebê acordado assim de dia. Então você vai dar um banho nesse bebê, você vai conduzir ele a um ritual amoroso e relaxante, dar uma última mamada e colocar esse bebê para dormir novamente, tá? E assim que vai ficar um dia de um bebê de 0 a 3 meses. Então, a rotina que eu mais recomendo é uma rotina chamada Easy, que é onde o bebê acorda, mama, então a primeira coisa que ele faz é a refeição, depois ele faz higiene, atividade, né, o tempo dele de acordado, e depois, quando der a janela de sono, ele é posto para dormir. Se você faz isso, né, de uma forma regular, em pouco tempo você não vai precisar mais estar conduzindo esse bebê a isso. Já vai ser natural por conta desse ajuste fisiológico, esse ajuste biológico, né? Quando a gente faz uma coisa de forma repetida, o nosso corpo ele costuma pedir aquilo também dentro daquela variação que a gente foi instituída, que a gente foi habituada anteriormente, tá? Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa pra falar pra vocês. Acho que ele dormiu de novo. Acho que era isso. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, vocês também que estão assistindo essa live depois de que ela foi gravada, podem deixar aqui pra mim, ou mesmo aqui na live, ou pode me mandar via direct, que eu sempre vou responder, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha abençoado vocês de alguma forma, e eu vou lá ver se meu pitico acordou, se ele voltou a dormir. Ou melhor, se ele acordou, se ele já voltou a dormir. Boa tarde.